Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos. Pode abrir no capítulo 22. Nossa leitura vai ser a partir do final do 21, para dar o contexto, mas a nossa exposição será a partir do verso 1 do capítulo 22. Nós vamos fazer a leitura do verso 37 do capítulo 21 em diante, tá? Então você abriu no 22, olha um pouquinho para trás aí nos versos anteriores, a partir do verso 37. Diz assim a palavra de Deus: E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: Seria possível dizer algo para o Senhor? O comandante respondeu: Você sabe grego? Você não é por acaso aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolta e levou 4.000 guerrilheiros para o deserto? Paulo respondeu: Eu sou judeu, natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia, e peço ao Senhor que me permita falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé, na escadaria, fez com a mão um sinal ao povo. Fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo: Irmãos e pais, escutem agora o que eu tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhe falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. E Paulo continuou: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciões. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco, e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei: Senhor, quem é você? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse: Levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa saber. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, e chegando perto de mim disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora, recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele, porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi o Senhor. Ele me disse: Ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as capas
dos que o matavam. Mas ele me disse: vá, porque eu o enviarei para longe, aos gentios. Até este ponto, a multidão ficou ouvindo, mas quando Paulo disse isso, começaram a gritar bem alto: fora com ele, mate-o, porque ele não merece viver. Amém. Vamos orar mais uma vez, vamos pedir a bênção do Espírito Santo nessa noite sobre nós. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da sua palavra, e nós somos dependentes, ó Deus, nós carecemos da iluminação do seu Espírito. Sem ti, Senhor, nós não conseguimos chegar à compreensão das Sagradas Escrituras, nem mesmo aplicá-las em nossa vida. Faz tua obra, Senhor, no nosso meio, faz a obra do teu Espírito em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Poder assentar. Irmãos, Lucas, ele é um historiador, um belo historiador, né? Nós vemos que, de tantos relatos que Lucas poderia aproveitar para falar da história da igreja, de acontecimentos, de outros eventos que às vezes nós ficamos sabendo também por outros livros que não só a Escritura, de histórias bíblicas e outros eventos do primeiro século. E como historiador, Lucas sabe que ele tem pouca tinta para muitas palavras. Ele precisa escrever aquilo que é mais importante, mais precioso da história da igreja, para que nós, como hoje estamos aqui, pudéssemos herdar um ensino conciso, abrangente e ao mesmo tempo preciso de como foi a expansão da igreja no primeiro século. E nessa seletividade de Lucas, parece contraintuitivo Lucas registrar 3 vezes a mesma história, 3 vezes, que é a conversão de Paulo. E num livro, como o livro de Atos, Lucas registra do capítulo 9, e agora ele vai trazer mais uma vez nesse capítulo 22, e mais adiante ele vai falar mais uma vez a mesma história, só que Paulo contando ela para um outro grupo de pessoas. E a pergunta que fica, curiosamente, é por que Lucas, que tinha tão pouco tempo e tão pouca tinta para escrever tanto conteúdo da história da igreja, e ele registra 3 vezes a mesma história. Parece que ele está desperdiçando, né, história. Mas nunca é desperdício. O Espírito Santo nunca desperdiça histórias. E a maneira como Lucas registra isso para nós é maravilhoso, porque um dos seus propósitos, além de todos os outros que nós já mencionamos no livro de Atos, um dos propósitos de Lucas, uma vez que Paulo era tido, e nós vemos esse problema em algumas igrejas, ele enfrentou isso, por exemplo, em Coríntios, alguns tentaram questionar o seu apostolado. Lucas escreve o livro de Atos para mostrar que não só por meio de ensino, de obras, mas de sofrimentos e conversão, e um vislumbre único, um chamado peculiar que Paulo tinha, ele escreve para autenticar o ministério do apóstolo Paulo, como um apóstolo genuíno de Deus. E isso talvez para você não faça tanto sentido, porque você aceita ele como apóstolo. Mas existe uma escola dos liberais, e muitas vezes eles tentaram, por meio do livro de Atos, por meio das cartas do Novo Testamento, descredibilizar o apóstolo Paulo como apóstolo, e também como alguém que escreveu coisas. E isso é importante, porque se esses liberais estão certos, então toda a Escritura vai por água abaixo. E tudo que nós acreditamos não passa de uma mentira ou insegurança. Então, quando Lucas registra 3 vezes a história do apóstolo Paulo, é como se ele quisesse deixar isso em alto relevo na história e mostrar assim: olha, vejam, esse é o homem que Deus escolheu usar para disseminar a palavra de Deus, para levar o evangelho às nações. O apóstolo que foi escolhido por Cristo, um chamado único, peculiar, exclusivo. Deus escolheu Paulo para ser esse homem que fizesse essa obra. E isso fica claro no texto quando Ananias fala: Deus, o Deus dos nossos pais, escolheu você de antemão,
Antes que Paulo pudesse desejar por qualquer coisa, Deus já havia destinado Paulo para ser um apóstolo do Senhor Jesus e levar o evangelho às nações. Então, agora nós estamos diante dessa defesa de Paulo, que está sofrendo calúnias, mentiras, acusações, e ele acabou de ser açoitado. Ele acabou de ser açoitado, linchado pelo povo, fora do templo. Então, Paulo tem essa oportunidade de se defender, de falar, de fazer um discurso. E ele divide esse discurso em 4 partes. Poderíamos assim entender. Na primeira parte, verso 1 ao 6, nós temos Paulo falando sobre o seu passado religioso, sobre a sua educação, o seu nascimento, sobre como ele procedeu no judaísmo. Do verso 7 ao verso 11, ele vai relatar a sua conversão, como ele se converteu ao Senhor, o que ele fez, como que foi o seu encontro com Cristo. E depois nós temos então, do verso 12 ao verso 16, um registro do chamado de Paulo para o ministério. Como que logo após a sua conversão, Deus também já comunicou para ele que ele estava sendo chamado para ser um apóstolo, um mensageiro, um missionário de Deus. E em quarto lugar, ele vai deixar claro para nós de como ele abraçou esse chamado, com um pouco de relutância, mas ele abraçou. Do verso 17 ao verso 22, mostrando, verso 21 para ser mais exato, que ele foi destinado com uma missão muito específica. Ele foi chamado para ser um apóstolo, mas não entre os judeus, mas sim entre os gentios, que é aquilo que Paulo realmente fez ao longo do seu ministério, que Lucas bem registrou no livro de Atos, né? Então vamos ver esses 4 pontos nessa noite. Então a primeira coisa, nós temos aí, Paulo vai registrar o seu passado religioso, mas o que chama a atenção antes de nós entrarmos nas coisas que ele fala sobre o seu passado, é que Lucas mostra a maneira como ele se dirige ao seu público. Como que você se dirigiria às pessoas que acabaram de fazer acusações contra você, que acabaram de agredir você, e que desejam a sua morte? Como que você reagiria diante dessas pessoas? Vejam que o apóstolo Paulo, ele tem uma maneira muito condescendente e amorosa de agir contra os seus próprios inimigos, as pessoas que queriam o seu mal. E veja como ele se dirige a esses judeus que nós já deixamos claro, e nós já vimos nas suas cartas, que Paulo disse que os amava, a ponto de estar disposto a trocar a sua própria salvação pela salvação dos judeus que rejeitavam a Cristo. Então, quando nós olhamos, Paulo se aproxima, na verdade ele estende a mão, as pessoas olham para ele, e ele começa a fazer o seu discurso, e trata eles com respeito e com amor, e diz: irmãos e pais. Ele poderia ter falado: oh, vocês judeus. Não, ele fala irmãos, porque ele é da mesma nacionalidade que essas pessoas. E ele chama eles de pais, porque no meio dessa multidão haviam autoridades, e ele respeita essas autoridades. Ele olha para eles e fala com eles com toda a educação e amor, apesar de ele ter sido acabado de arrastado para fora do templo, inventado mentiras a seu respeito, fizeram acusações contra ele. Você vê as acusações no capítulo 21, olha o verso 28, as acusações do capítulo 21. Este é o homem que por toda parte anda ensinando a todos a serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar, e também profanou o templo. Essas foram as acusações, e ele apanhou, né, como nós já falamos. Mas a maneira então que Paulo se dirige a eles, e aqui nós já temos uma aplicação. Isso nos mostra que Paulo, ele é alguém que realmente, ele não só tem, mas ele oferece o genuíno amor cristão. Ele é um imitador de Cristo. Porque tal como Estevão, que também imitou o seu mestre, Paulo faz como Cristo, quando ele está diante da morte, quando ele está próximo de ser morto talvez, ele se dirige com compaixão pelos seus inimigos. Ele se dirige com misericórdia, porque apesar de ele estar sendo ameaçado, ele olha para essas pessoas e ele se vê nelas e fala assim: eles estão perdidos, mas eu já fui um deles. Porque ele fala: eu já fui zeloso como vocês o são hoje. E ele vai citar como era esse zelo, porque ele perseguia a igreja, e agora ele está do outro lado. Ele é a igreja que está sendo perseguida
pelos Saulos do passado. Homens que estão imitando a mesma coisa de Paulo. Então nós vemos que ele demonstra esse amor, tal como Cristo na cruz ora pelos seus algozes dizendo: perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Estevão faz uma oração parecida. E Paulo agora, próximo talvez da sua morte, que ele não ainda, até esse momento, ele não tinha certeza se morreria ou não, ele fala com eles com amor e compaixão, para se defender, mas também não fechar as portas para a pregação do Evangelho. Então Paulo aprendeu esse amor, nós devemos aprender esse amor também, porque o próprio Senhor Jesus disse no Sermão do Monte: vocês ouviram o que foi dito, amem o teu próximo e odeiem os seus inimigos. Aí Jesus contrapõe: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso é ser cristão, é ter compaixão daqueles que muitas vezes fazem mal para nós, porque eles estão perdidos, eles não compreendem a verdade de Deus. Então, depois de Paulo se dirigir dessa maneira, ele começa a falar o quê? Ele vai no seu nascimento, porque as pessoas estavam falando, ele fala contra o povo, ele fala contra isso. Então a primeira coisa que Paulo fala em sua defesa é: como que eu vou falar contra o povo se eu faço parte desse povo? E então ele diz: eu sou judeu. Veja o verso 3, ele diz: eu sou judeu. E na verdade, quando em uma das suas cartas de Filipenses, quando Paulo quer mostrar um contraponto com os falsos mestres que estavam confiando na carne, ele falou: não, nós somos salvos porque somos judeus. Paulo fala das suas credenciais como judeu lá em Filipenses 3, ele fala assim: olha, eu poderia confiar na carne, porque ele não confia, ele confia só em Cristo. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Algo muito semelhante que ele fala do verso 1 ao 6 aqui. Então ele mostra as suas credenciais no judaísmo, ele fala assim: olha, ninguém me superava como um religioso, tanto é que eu sou um judeu como vocês, e olha as coisas que eu sou como judeu. Então ele mostra essa primeira coisa, ele fala também: eu nasci em Tarso, uma das cidades que era tão importante quanto Atenas, no sentido de filosofia e conhecimento. Alguns falam que depois de Atenas, Tarso era a próxima cidade relevante do mundo antigo, em termos de filósofos, conhecimentos, e um lugar para se estudar e conhecer, como se tivessem boas universidades lá. E ele continua, agora ele vai falar da sua educação, ele vai dizer o quê? Eu sou judeu, nasci em Tarso, mas eu fui criado nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Então vamos por parte. Primeiro, ele foi criado em Jerusalém. E isso para um judeu quer dizer muita coisa do que ele ser criado fora de Jerusalém. Porque ser criado em Jerusalém significa estar perto dos grandes mestres, junto dos grandes eventos, perto do templo. Isso era um sinônimo de privilégio de espiritualidade. Então Paulo está falando assim: olha, eu tive todos os privilégios de andar aqui entre vocês. Eu vivi aqui entre vocês, eu fui criado nesse lugar, eu amo esse lugar. E aí depois ele fala: fui instruído por Gamaliel. Naquele tempo, haviam 3 grandes rabinos, o terceiro eu não me lembro o nome, mas era Gamaliel, o seu tio Hilel, e havia um terceiro. Gamaliel era um dos mais importantes mestres de Israel nesse tempo. Gamaliel é conhecido por aquele sábio conselho que ele dá em Atos capítulo 5, quando os líderes religiosos eles querem matar os discípulos, e Gamaliel fala assim: irmãos, alguns tempos atrás se levantou um homem parecido com Jesus, chamado Teudas, e ele morreu, e o movimento acabou. Os discípulos deles divagaram, sumiram. Então por que vocês querem matar esses homens? Porque prestem atenção, se esse tal Jesus e esse movimento é de Deus, não adianta vocês matarem ele, porque ele vai prevalecer. Mas se ele não é de Deus, então é só deixar eles livres, que isso acaba. Daqui a pouco eles param com isso. Ele dá esse conselho. E ele era um judeu, que também não era a favor desse movimento. Ele dá esse sábio conselho, mas os líderes não escutam. Eles continuam no caminho da perseguição. Então Paulo fala: eu fui criado aos pés, eu fui discípulo pessoal
Não é simplesmente que ele era um discípulo, mas ele era um discípulo pessoal de Gamaliel. Tanto é que na carta aos Gálatas, quando Paulo também fala das suas credenciais no judaísmo, ele vai dizer assim, que na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me muito a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Paulo está dizendo que entre os da idade dele, da geração dele, ninguém superava ele. Ele era como se fosse o pupilo perfeito, o discípulo que as pessoas olhavam e falavam assim, aí vai um prodígio do judaísmo, aí vai o sucessor de Gamaliel, o próximo mestre de Israel. As pessoas olhavam para Paulo assim. Paulo sabia que ele era assim, e aí ele está olhando todas essas coisas, e é curioso, né, só fazendo uma observação, que depois quando Paulo vai falar sobre todas essas coisas, esses títulos, essas vantagens, essas coisas que ele tinha, que ele poderia usar, para entrar em qualquer lugar em Jerusalém, ter favores e recursos, e ser tratado com honrarias, ele fala assim, tudo isso para mim é esterco, comparado a conhecer Jesus, é esterco. Ele pega todos os títulos, todas as honrarias, todos os privilégios, todas as coisas, ele falou assim, isso para mim é esterco. E é interessante, né, que hoje, nada contra os títulos, mas às vezes a gente vê isso até nas igrejas, de vez em quando, é normal a gente apresentar pastores e mostrar a proficiência deles nos assuntos, mas eu já vi umas apresentações, que eles chamam os pastores... E eles ficam meia hora lendo as credenciais, formado em tal lugar, formado em tal lugar, formado em tal lugar, visitou o quarto céu, visitou o quinto céu, começam a falar das experiências e tantas coisas, aí você começa a falar assim, nossa, é quase uma quarta pessoa da Trindade. Então as pessoas se apegam a essas questões de título, e como Paulo olha para os títulos? Esterco. Ele falou assim, isso aí não é nada, isso não é nada, mas ele começa a falar, né, e ele continua, ele diz que ele era zeloso da lei, ele não era simplesmente instruído no rigor da lei de seus antepassados aos pés de Gamaliel, mas ele era tão zeloso, tão obcecado, que ele vai mostrar o que levou essa obsessão dele. Ele falou assim, o meu zelo me levou a perseguir a igreja, este caminho, essa era uma espécie de apelido, ou nome que eles davam aquilo que eles entendiam que era a seita do cristianismo. Toda pessoa que se tornava cristão, eles eram chamados de as pessoas do caminho, ou seja, do cristianismo, os discípulos de Jesus. Então, Paulo fala, eu persegui este caminho até a morte. Paulo era um perseguidor da igreja. Ele procurava cristãos, mulheres, crianças, homens, ele os lançava na cadeia. E ele vai falar no verso 5, olha, os líderes aqui são testemunhas, porque foram eles mesmos que me deram a carta para ir até Damasco com os judeus, prender os crentes que estavam lá, e trazê-los presos, e talvez até matá-los, sentenciá-los à morte, como era muito comum. Então Paulo vai mostrar essa perseguição, na verdade, só para você ter uma noção, né? Vamos olhar os versos que precedem o livro de Atos. Abre aí Atos capítulo 8, para você ver a descrição que Lucas faz de Saulo, né, Paulo, nessa temporada em que ele ainda não conhecia Jesus. Que tipo de homem era ele como religioso? Vejam o que o texto bíblico vai falar. Atos 8, nós vamos ler do verso 1 ao 3, e depois nós vamos pular para o capítulo 9. Olha só o que o verso 1 ao 3 fala. E Saulo consentia na sua morte. Morte de quem? De Estevão. Ele consentia, ele falou isso aqui na leitura do texto que nós falamos. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os nos cárceres. Olha o que Paulo fazia, ele saía na cidade perseguindo as pessoas, ele era o líder da perseguição, ele encabeçava a perseguição, entrava nas casas, saía arrastando as pessoas, ele era o terror da igreja. Tanto é que quando falaram que ele tinha se convertido, os crentes ficaram com medo, falaram, não,
Isso deve ser uma pegadinha, ele veio aqui para prender a gente, é uma nova estratégia de perseguição, né? Ele vai se infiltrar no nosso meio. Aí olha o capítulo 9 agora, verso 1 e 2. Essas definições de Paulo, elas são assustadoras, né? Olha que tipo de homem que ele era. Olha o verso 1 do capítulo 9. Saulo, olha o termo que Lucas usa, respirando ameaças de morte. É como se o fôlego de vida de Paulo dependesse dele matar crente. Respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas. Então, vejam, Paulo não foi demandado, ele pediu, ele queria, ele falou assim, ó, me dá cartas para eu caçar crente, eu quero caçar crente, eu quero procurar crente. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então veja, irmãos, como que o Lucas registra a vida de Paulo como um homem que odiava a igreja, que odiava crentes, que queria o mal da igreja. Então aqui é como se Paulo, na verdade, olhando para o próximo ponto, a gente já vai entrar no próximo, ele estivesse fazendo um contraste entre quem ele era e quem ele passou a ser, depois de Cristo, que aquilo que ele perseguia, ele se tornou o maior defensor. Mas antes ele era o quê? Um homem religioso. Ele era um troféu do judaísmo. Ele era um sinônimo de zelo, de espiritualidade, de judeu por excelência, de homem dedicado ao Senhor e religioso. Ele era esse tipo de símbolo. E quando ele fala essas coisas, o seu público está entendendo o que ele está falando. Porque ele falou assim, ó, eu era zeloso como todos vocês são no dia de hoje. Ele está falando assim, assim como vocês são, eu era também. E o que Paulo está querendo mostrar aqui para eles? E aqui nós aplicamos. Que não importa o quanto você seja dedicado, religioso, a religião, ela não salva ninguém. Você pode ser religioso ao extremo, dedicado, zeloso, minucioso em práticas religiosas, ou se enquadrar num sistema religioso de maneira perfeita. Se você não tem Cristo, você é perdido. Você é perdido. É isso uma das lições. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós podemos ver que o quanto um homem pode estar perdido e ao mesmo tempo estar sendo extremamente religioso, porque a religião, ela não salva ninguém. E por assim dizer, você pode estar dentro da igreja, dentro desta igreja, porém fora do céu. Você pode ter um nome no hall de membros da igreja, mas você pode não ter o nome no livro da vida. E Jesus contou uma parábola para os judeus, não contou? O foco dele não era o filho pródigo. O foco dele, quando ele conta a parábola, era os judeus. Falou assim, vocês estão tristes, porque está tendo salvação. Ele está focando no irmão que fica na casa. Um dos focos da parábola é esse. Ele falou assim, olha, um pecador se arrepende, o irmão, ao invés de ficar feliz, ele fica triste. Ele estava perdido dentro da casa do pai. É uma das coisas, das aplicações daquele texto. Então o sentido aqui é nós olharmos exatamente para isso. Muitas pessoas, elas acabam se ancorando na segurança de que elas vão a alguma igreja, de que elas fazem parte de alguma religião, ou de que elas assiduamente frequentam cultos, e nisso elas descansam na falsa segurança, então, de que elas são salvas, só porque elas cumprem um protocolo, e elas dizem, eu sou de tal igreja, e de tal religião. A pergunta é, você é de Cristo? Você é de Cristo? Se você é de Cristo, você é de alguma igreja, você é de uma religião, e você vai aos cultos. Mas a questão é, a sua segurança não é essas outras coisas, é Cristo. Mas muitas vezes na religião, ela quer produzir exatamente esse tipo de segurança. Não, faça isso, cumpra aquilo, e você será salvo. E a resposta é, não será salvo. Se você não crê em Cristo, não será salvo. Paulo é o exemplo, a ilustração perfeita disso. Porque não existia, irmãos, alguém mais religioso do que o apóstolo Paulo.
Paulo era extremamente religioso. Mas vem uma questão aqui. Quando nós olhamos para Paulo e vemos todo esse ódio, a gente nos leva a uma outra aplicação. Que não existem casos impossíveis para Deus. Não existem casos impossíveis para Deus. Porque quando a gente olha o que Deus faz na vida de Paulo, através da vida dele, nós vemos que Deus é poderoso para salvar até aqueles mais improváveis, que às vezes a gente imagina que não vão crer. Talvez você tenha alguém assim na sua família, no seu trabalho, nos seus amigos, na sua escola, na sua faculdade, que você olha e pensa, esse aqui não vai ser salvo, isso aí está perdido, não tem mais esperança. Ou você já pregou, já orou, já pediu por algum familiar que você gostaria muito que se convertesse a Deus, e essa pessoa não se converte, aí você pensa, talvez você pode se frustrar e desanimar, falar assim, não tem mais esperança. Tem esperança, porque para Deus não é impossível, para você é impossível converter o coração das pessoas, mas para Deus não é. Olha o que Deus faz com Paulo. Então não desista de pregar o Evangelho, creia que Deus é poderoso para salvar aquela pessoa que você tem orado, pregado e que você gostaria que se convertesse, seja seu pai, seja sua mãe, sejam seus filhos, sejam seus amigos, sejam seus parentes. Mas não deixe de pregar o Evangelho e continuar crendo que Deus é poderoso para salvar. Em segundo lugar, Paulo agora vai passar a descrever o seu encontro com Cristo. Do verso 7 ao verso 11, Paulo vai registrar para nós, por meio do seu discurso, a experiência extraordinária que ele teve de conversão. Óbvio que não são todas as conversões assim, não são. Porque nós vemos que essa é de fato uma conversão peculiar, porque Paulo, ele vê Jesus, tem uma luz que aparece, uma voz que é ouvida, né? Paulo, ele conversa com Jesus, ele dialoga com ele, então é de fato algo único, por causa daquilo também que Deus havia destinado Paulo para fazer. Então há um destino para esse homem, por isso que a conversão dele é única, e na verdade essa é a última vez que nós temos um registro na história bíblica, inspirada, de que Cristo aparece visivelmente, corporalmente, para uma pessoa. Depois disso nós não temos mais registros no livro de Atos. A última pessoa que viu Jesus em glória foi Paulo, é por isso que ele é o último apóstolo, Ele viu Cristo, né? Então, o que nós podemos tirar dessas palavras que Paulo vai relatar para nós? A primeira coisa é que a conversão, ela é de fato um momento marcante na nossa vida e na nossa trajetória. É isso que Paulo quer exprimir com as suas palavras. Quando ele fala aquilo que ele ouve, aquilo que ele vê, o que acontece com ele, e os frutos disso, ele quer mostrar que a conversão, ela não pode ser tratada como mais um evento comum na nossa vida, mas ela é um episódio que muda para sempre a nossa história. E quem já experimentou, sabe do que eu estou falando, que a conversão, ela não é uma coisa simples da nossa vida, mas ela muda tudo, ela transforma tudo, porque nós vimos Cristo, e isso muda tudo, irmãos. Isso muda tudo, muda todas as coisas da nossa vida, uma visão de Cristo. Na verdade, diferentemente do apóstolo Paulo, que se converteu dessa maneira, toda conversão, seja por uma visão sobrenatural, qualquer outro método que Deus usa para converter as pessoas, nós vemos essa transformação. Nós temos muitos exemplos de conversões que são marcantes na história da igreja. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Agostinho, que eu gosto muito da história da conversão dele. Ele era um homem devasso, promíscuo, que teve vários casamentos, que traía suas esposas, que vivia em bordéis, que se dedicava à embriaguez. E certo dia ele estava lendo Romanos 13, que fala, olha, não se dediquem mais à embriaguez, mas se entreguem a Deus e se santifiquem a Ele, parafraseando os versos. E ele foi tocado por aquela palavra, ele fica lendo e entra em conflito, e ele começa a rodar pelo seu quarto, e ele joga a Bíblia pela janela, e a Bíblia bate numa árvore, cai no pé da árvore, e ele fica angustiado, e de repente ele escuta algumas crianças cantando uma cantiga de roda, que falava, tole lege, tole lege, tole lege, e as crianças em volta da árvore dançando.
como uma ciranda, e ele olha pela janela, ele vê essas crianças dançando e cantando ao redor do livro que ele acabou de jogar. E tolileje significa pega e lê, pega e lê. E ele entende que é o Espírito Santo mandando ele voltar lá e pegar e ler. Ele pega e lê. E Deus converte o coração dele. E ele se torna um novo homem. Completamente diferente. E não só um novo homem, ele se torna o principal pai da igreja, um dos principais teólogos da era de ouro da igreja, dos pais da igreja, até o quinto século. Lutero, que depois de muitos conflitos espirituais, muitas angústias, muitas experiências, certo dia debruçado sobre Romanos 1,17, ele lê, o justo viverá pela fé. Ele compreende o evangelho, ele fala assim que de repente ele sentiu um peso sair das suas costas, e foi como se uma escada abrisse para ele e levasse ele até o céu por um caminho livre. Ele entendeu o evangelho e tudo mudou na vida dele, e o resto da história vocês sabem. A partir desse momento, nós temos, por exemplo, a história de John Wesley, um dos avivalistas, um dos principais pregadores da história da igreja. Um homem fervoroso, dedicado a Deus, zeloso, que depois de pastor e já pregador, tinha conflitos se era salvo ou não. Ele tinha dúvidas se ele era salvo ou não, e ele já era um pregador. Ele lê um prefácio de Lutero, a carta de Romanos, e ele disse que sentiu o seu coração aquecido. Depois daquela leitura, ele nunca mais duvidou de que ele pertencia a Cristo. Um prefácio, ele leu um prefácio. C.S. Lewis, um intelectual ateu, que conversava com Tolkien, um dos amigos dele particular, que era católico, que escreveu O Senhor dos Anéis, né? É isso? As Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis. Tolkien é Senhor dos Anéis. Então, C.S. Lewis, ele fala da sua experiência de conversão, que ele entra num carro, ele tem uma conversa sobre o Evangelho, e quando ele saiu, ele sai cristão. Ele relata assim, eu entrei no carro ateu e saí um cristão. E ele conversava com muitos cristãos. Mas veja, uma experiência simples, ele foi convertido ao Senhor. Então, a experiência de Paulo, ela não é uma regra, mas uma coisa que é importante, e nós olhamos para esse texto, seja uma conversão dramática, ou seja uma conversão por meio de uma leitura, de uma simples palavra, toda conversão é uma obra de Deus. E esse texto vai mostrar uma outra coisa importante, que Paulo não procurava Deus, ele não estava procurando Jesus, ele estava procurando matar crente, ele estava procurando fazer o mal, e assim é a salvação. Ninguém procura Deus, você estava atrás dos seus pecados, foi Deus que foi atrás de você. A conversão é Deus vindo até nós e fazendo-nos voltar para Ele. Ela é inteiramente uma intervenção divina e de modo algum, uma iniciativa própria. Homens não querem ser salvos, é Deus que vem até eles. Deus soberanamente faz isso. Isso é uma verdade sobre a conversão. Ninguém estava buscando a Deus, mas é Ele que vem ao nosso encontro. Jesus, Ele disse algo semelhante aos seus discípulos. Às vezes as pessoas pensam assim, não, eu escolhi ser crente, eu escolhi Jesus. Jesus falou o que para os seus discípulos? Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós outros. Alguém pode falar assim, não, eu decidi amar Deus primeiro. João vai escrever, não foste vós, olha, travou minha cabeça aqui. Nisto consiste o amor, não em que vocês tenham me amado primeiro, mas eu vos amei e entreguei a minha vida por vocês. João mostra que o amor também é uma iniciativa divina. Se você ama Deus é porque Ele te amou primeiro, e Ele buscou você. É isso que Paulo está dizendo aqui. Alguém já disse,
Né? Não foi eu que busquei a Deus, foi Deus que me buscou, porque quem estava perdido era eu e não Ele. Isso é uma verdade. Se você acha que você quis buscar Deus, você só buscou porque Deus fez você buscar, o Espírito Santo veio, soprou vida espiritual em você, colocou fé no seu coração, que é um dom de Deus, te levou ao arrependimento, que a Bíblia fala que só Deus que leva, que fez você mudar a trajetória da sua vida, porque é só Deus que faz isso, que inclina você dos seus pecados para Ele, que muda suas vontades, seus desejos, suas inclinações, que muda a trajetória da sua vida. Você não buscava Deus, foi Deus que buscou você. Por isso que a salvação é por graça e não por obras. Na verdade, quando a gente olha para fazer uma teologia bíblica da conversão, ou da busca de Deus com os homens, dos homens com Deus, em nenhuma parte da Bíblia, nenhuma parte, nem no Antigo, nem no Novo, você vê os homens buscando a Deus porque querem. É sempre Deus vindo primeiro. No Éden, é Deus que vem atrás de Adão, porque ele se esconde. Abraão não estava procurando a Deus, é Deus que escolhe ele era um pagão, adorador de estrelas, que seguia horóscopo. Deus foi lá atrás dele, chamou ele e falou assim, vem cá que eu vou te escolher, a partir de você eu vou fazer uma nação. No Êxodo, o povo era escravo do Egito, Deus não fala, cumpre a lei, eu vou salvar vocês do Egito. Não, ele vai lá, salva eles do Egito e fala assim, agora toma a lei e vive assim. Nos profetas, Deus promete várias vezes que vai transformar o coração. Nos evangelhos nós vemos o ápice dessa verdade, que Deus, Ele tanto vem em busca do povo, que Ele se torna homem e Ele encarna em Cristo, e vem até nós para nos buscar e nos redimir. Em Atos nós vemos Deus várias vezes salvando de maneira livre, como citamos hoje pela manhã, Deus abrindo o coração de Lídia, a mulher hospitaleira. Nas epístolas, isso está mais que claro, o homem nunca busca Deus, é Deus quem busca o homem, e nós poderíamos citar um compêndio de versículos aqui que prova essa verdade. Então, literalmente, nós vemos essa verdade aqui também na vida de Paulo. Paulo está contando essa história da sua conversão para mostrar que ele nunca quis ser um apóstolo, nunca quis se converter a Cristo, mas Deus foi e chamou ele para si, e usou ele dessa forma. Uma outra coisa interessante é que nós temos só nesse texto várias metáforas vívidas da conversão, né? A luz de Cristo que ilumina Paulo nas suas trevas, e metáforas que nós usamos para a conversão. A cegueira dos olhos de Paulo abre espaço para que ele possa enxergar a verdade espiritual sobre quem é Cristo. Assim como nos evangelhos, os cegos entendiam que Jesus era o filho de Davi prometido, e os que enxergavam não entendiam. Uma ironia, né? Nós vemos todas essas coisas. Deus coloca Paulo, esse homem agressivo, violento, orgulhoso, soberbo, de joelhos. Na verdade, a conversão também é isso, né? A conversão é Deus te colocando de joelhos. É Deus fazendo você reconhecer que você não é nada e que Deus é tudo. Que em você não há nada para ser salvo, mas Ele escolheu salvar você. Isso é graça pura. Uma outra coisa que também chama a atenção é que não existe conversão sem um conhecimento real de Jesus Cristo. Isso aqui fica claro. Quando Paulo fala da sua experiência, como ele vê, como ele ouve Jesus, né? Aqui a questão principal e crucial daquilo que a própria Escritura o tempo todo mostra, que se uma pessoa não olha para Cristo com fé, não conhece de maneira básica e clara, ela não pode ser salva. Às vezes uma pessoa não precisa, num primeiro momento, conhecer como Cristo foi prometido no Antigo Testamento, ou sobre como Ele foi gerado no ventre de Maria de maneira sobrenatural, ou quem deu a luz a Jesus, ou como Ele fez o seu ministério, ou os milagres que Ele operou, ou os apóstolos que Ele escolheu. Essas coisas você aprende depois que você se converte, mas no primeiro momento, o que as pessoas precisam é só aquilo que nós vamos fazer no Sábado da Lagoa, falar assim, olha, Jesus perdoa pecados, e o Espírito Santo pode fazer a obra no coração, e só isso é suficiente, as outras coisas vêm a reboque. Então, se não tiver um conhecimento real de Jesus, as pessoas não podem se salvar, porque só há salvação por meio de Cristo. A conversão também, como experiência, muitas vezes
ela não faz sentido, e ela não é compreendida para as pessoas que estão à nossa volta. Lembra do momento que você se converteu? Olha o que o verso 9 diz: os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. O objetivo do texto é retratar a experiência, mas aplicando a nós muitas vezes é assim. Quando nós nos convertemos a Deus, muitas vezes as pessoas que não viram Jesus, não ouviram a sua voz tal como nós, elas não compreendem o que aconteceu. E as pessoas ficam exatamente com essa mesma percepção desses homens. O que aconteceu que mudou esse homem? Paulo estava num sentido, ele passa aí para outro. Às vezes as pessoas à nossa volta, elas ficam sem entender. Às vezes elas taxam bitolados e outras coisas mais que elas costumam dizer sobre quando elas veem uma pessoa que se converte a Cristo e ela passa a se dedicar a Deus. Elas não entendem a mudança. E é isso que está acontecendo aqui também. Uma outra coisa é que a conversão genuína, ela vem imediatamente acompanhada de um desejo genuíno pela obediência. Você já viu as pessoas falando que, teve uma experiência, aceitou Jesus, aconteceu isso, mas daí quando você olha, a pessoa ela não quer obedecer os mandamentos, ela não quer andar em conformidade com Deus. E João é escrito, 1 João é escrito para falar o quê? Nisto é provado que vocês me amam, que vocês têm o Espírito Santo, que vocês nasceram de novo, que vocês se converteram, se vocês guardam os meus mandamentos. Está lá em vários textos de João. O livro de João, na verdade, é escrito exatamente para provar os salvos. Então, quando nós olhamos para isso, a gente percebe que Paulo diz o quê quando ele conversa com Jesus? Ele diz assim: então perguntei, verso 10, Senhor, o que devo fazer? Ele estava perseguindo, mas agora ele vira e fala assim: e agora, Senhor, o que o Senhor espera de mim? Como eu devo viver? Para onde eu vou? O que eu faço? E aí Jesus dá as orientações: vai até Damasco, que lá eu vou te dar orientações para a sua vida. E aí uma outra verdade sobre conversão: a conversão, ela vem acompanhada de um propósito de Deus particular para a sua vida. Todos são chamados às mesmas coisas, ao amor, à humildade, à fé. Mas você já ouviu aquela expressão assim, Deus tem um plano na sua vida? Não é mentira, é verdade. Deus tem um plano. Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um caminho para você. Ele tem um ministério. Ele tem um dom. Ele tem uma maneira que Ele quer te usar. Ele tem um caminho para você percorrer de maneira particular. E aqui ele fala daquilo que ele tinha particular na vida de Paulo, que é exatamente o que vai acontecer depois, quando ele vai ouvir o chamado para o ministério, e Ananias vai dar as instruções, vai entregar essas informações para ele, para Paulo. Mas antes de nós entrarmos nesse ponto, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Primeiro, você já se encontrou com Cristo? Porque ao ouvir essas coisas que Paulo fala sobre a sua própria experiência, é isso que nós devemos nos perguntar diante desse texto. Além de nos maravilharmos, além de vermos toda a beleza daquilo que Deus nos entrega aqui, essa é a grande pergunta que esse texto tem que provocar no seu coração. Eu fui encontrado por Cristo? Eu sou um convertido a Jesus Cristo? Eu já me rendi a Ele? Eu já dobrei os meus joelhos a Ele? Tal como Paulo, não na sua proporção de experiência, eu tive a minha experiência com Cristo, você teve a sua experiência com Cristo? Ou você ouviu da experiência de alguém que teve com Cristo, ou você teve a sua experiência com Cristo? E você pode falar: eu conhecia Jesus Cristo, eu ouvi a sua voz, eu ouvi por meio das Escrituras, Deus falou comigo, eu tive a minha experiência, eu fui convertido a Ele. Ele me buscou, Ele me salvou, Ele perdoou os meus pecados, Ele me encontrou quando minha vida era assim, assim, e Ele transformou eu assim, assim, assim. Eu era assim no passado, mas agora eu sou assim, assim, assim. Eu não sou mais a mesma pessoa. É isso que você precisa identificar dessa noite. Porque se isso não aconteceu, você ainda está na classe de Paulo no passado,
seja um religioso perdido ou um pecador perdido. Não faz diferença se você está no pecado ou se você está numa religião, você é perdido. Se você não tem Cristo, você é perdido. Mas a boa notícia é que se você hoje fazer como Paulo, se dobrar diante dele, chamá-lo de Senhor, falar: Senhor, quem é você? Quem és tu? E você conhecê-lo então tal como ele se revela, que ele é Jesus, que ele é o Cristo, que ele é o Messias, que ele é o perdoador de pecados, que ele é o nosso único Salvador, que ele é o nosso único Senhor, e que ele tem um plano para a sua vida. Se nessa noite você se render a ele, e você entregar a sua vida a ele, você pode sair daqui salvo. Essa é a boa notícia. Salvo por Cristo, só se você olhar para ele com fé. E aí você vê que depois Paulo vai receber as instruções do plano particular de Deus, que ele vai ser um homem que vai ser usado para testemunhar sobre o Evangelho. E aqui é uma coisa importante: todo crente, depois da sua conversão, ele é chamado para ser uma testemunha do Evangelho. Uma testemunha, um pregador do Evangelho, alguém que fala de Cristo, alguém que testemunha das coisas que vivenciou, das coisas que aprendeu. E Ananias também fala que Paulo, ele foi chamado por Deus para que ele pudesse conhecer a sua vontade, e ver Jesus. Tem uma frase que eu gosto muito, do Steven Lawson, que ele diz assim, que existem muitas alegrias, mas existem duas principais, as duas maiores alegrias do mundo. A primeira maior alegria é conhecer Jesus. Essa, não existe uma alegria maior que essa. E o texto fala que Deus escolheu Paulo para conhecer a sua vontade, para conhecer a Cristo. Essa é a primeira maior alegria. Nada pode tomar esse lugar. A alegria de poder conhecer Jesus Cristo. E a segunda maior alegria é torná-lo conhecido. Melhor do que conhecer Jesus é poder falar de Jesus. Você tem essa alegria no seu coração? Você gosta de falar das coisas de Deus? Então, conhecer a Jesus e torná-lo conhecido devem ser as duas coisas que mais alegram o nosso coração, que mais nos deixam com prazer na nossa vida. E aí, por último, Paulo vai contar ali algumas coisas para se defender, falar assim: tanto é que depois que eu me converti, essas coisas que vocês estão falando, que eu era contra o povo, contra isso, eu nem queria sair de Jerusalém. Ele fala que ele foi para o templo orar. Ele foi para o templo. E lá ele estava orando, ele teve uma visão. E Deus falou para ele assim: vai embora, porque ninguém vai te ouvir. Ele falou assim: não, ele argumenta com Deus, ele reluta. Ele falou assim: não, Jesus, o senhor está enganado, eles vão me ouvir. Porque eu era assim, eu era assado, eu era assim. E quando eles verem que era assim, falar para eles do Evangelho, eles vão se converter todos. Eles vão ver, realmente Deus mudou Paulo, vamos seguir o Deus que ele está falando. Aí o que ele fala? Não, Paulo, eles vão querer te matar, que é o que está acontecendo aqui. Às vezes a gente acha assim, não, porque as pessoas que me conheciam antigamente, se eu ir lá e testemunhar e falar de Cristo para elas, elas sabem quem eu era, elas vão ver e às vezes elas ainda vão dar risada na sua cara. Você, dou 1 ano para você abandonar isso aí. Elas não vão te ouvir, mas quando você segue as orientações de Deus e faz aquilo que Deus chamou você para fazer, você vai ter sucesso no seu ministério, no seu serviço a Deus, no seu desempenho. Porque Deus tinha uma outra missão para Paulo. Tanto é que Paulo pregava, alguns judeus se convertiam, mas Paulo não teve sucesso com os judeus. Os judeus, em todo lugar que ele ia, queria matar ele. Ele relutou, Então, algumas aplicações finais. Primeiro sobre evangelismo, Paulo está aqui se defendendo, não só porque ele quer se defender, mas ele não quer fechar as portas para a pregação, ele quer de alguma maneira ainda evangelizar essas pessoas. Então, uma boa maneira de você começar um evangelismo com pessoas que talvez você conheça ou que você tem a chance de pregar o evangelho, se você tem dificuldades de abrir escritura, de elaborar uma maneira de pregar o evangelho, comece com uma maneira simples de pregar o evangelho. Conte o seu testemunho. Esse é um começo. Conte o seu testemunho. Fala assim: olha como que eu era.
Olha pelos caminhos que eu andei. Olha os meus pecados. Olha como que eu vivi. Mas olha como que eu vivo agora. Olha o que Deus fez da minha vida. Mas olha, Deus pode fazer isso na sua vida. Cristo pode fazer isso. Comece nessa maneira, dando um testemunho pessoal, falando de maneira simples daquilo que você experimentou. Você não vai inventar uma história ou elaborar uma defesa do Evangelho, não. Você vai falar daquilo que é a sua experiência com Cristo. Essa é uma maneira simples de começar a evangelizar as pessoas. Como nós vimos, esse texto, ele apresenta, Cristo como o único que verdadeiramente nos salva. Seja de um passado religioso, ou seja de um passado pecaminoso. Sem um encontro com Cristo, você jamais vai poder alcançá-lo. E por último, quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que o que acontece com Paulo, embora Paulo tenha tido essa oportunidade de experimentar isso em vida, vai acontecer com todas as pessoas, num sentido de que todos um dia estarão de joelhos diante de Cristo. Todos um dia estarão de joelhos. Cristo que fala com Paulo aqui, que é o Cristo exaltado, é o mesmo Cristo que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, verso 9, dizendo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você tem a chance de se dobrar diante dele hoje, mas muitos não vão aproveitar a oportunidade de ouvir o Evangelho e se dobrar a ele, e elas vão se dobrar, não para a salvação, infelizmente, elas vão se dobrar para a perdição, elas vão dobrar os seus joelhos, elas vão reconhecer que Cristo é Senhor, mas em uma condição de tribunal, de julgamento. Mas a nós foi dado o privilégio de adorar o nosso joelho agora e também depois, de adorar esse Cristo que salva pecadores, como Paulo, como eu, como você, como cada um de nós que já estivemos perdidos nas mazelas dos nossos pecados. Hoje você está aqui e você tem o privilégio de poder se identificar com Paulo e saber, um dia eu fui perdido como Paulo, mas Cristo me encontrou, Cristo me buscou e Ele me salvou. Adore a Deus por isso agora, fale com o Senhor, louve a Deus